Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite, onde temos como objetivo criar massa crítica na agricultura, na agroindústria, no mundo rural e também no turismo em espaço rural. O AgroMeeting é uma organização da Espaço Visual e tem o apoio mídia da Voz do Campo. É conferencista nesta noite Luís Conceição, é doutor pela Universidade Politécnica de Madrid, Escola Técnica Superior de Engenharia Agronómica e de Biosistemas. Neste momento exerce a função de professor adjunto no Instituto Politécnico de Porto Alegre. Luís Conceição é membro integrado do MED, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora, é coordenador da secção especializada da Engenharia Rural da SCAP e coordenador do Centro Nacional de Competências Inovtec Agro. Para além disso, Luís Conceição é autor de várias publicações nas áreas de mecanização e agricultura de precisão. E em 2019 recebeu o prémio ID que marca do projeto Mesh Smart Forage pela revista Vida Rural. Luís Conceição, bem-vindo, é um gosto tê-lo cá. Vem falar-nos sobre agricultura de precisão, a inflação e a gestão eficiente de recursos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto estar aqui. Tenho a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, e muito obrigado ao Espaço Visual pelo convite que me dirigiu. Espero que esta nossa conversa também vos seja interessante e naturalmente eu vou fazer uma abordagem e penso que, como tenho normalmente previsto, fico depois disponível para discutirmos aqui o tema que vamos aqui, de facto, abordar. Ora bem, aqui um bocadinho fruto da troca dos nossos e-mails, eu iria aqui partilhar já aqui o ecrã que está aqui comigo e que nos traz o título que conversámos, que me pareceu oportuno. Tem a ver não apenas com a questão da agricultura de precisão, até porque eu tive o cuidado também de consultar o espaço visual e também perceber um bocadinho o entorno já dos meus colegas anteriores e das sessões que tinham feito, para tentar fazer aqui de alguma maneira uma abordagem, se calhar agora atualizada face aos factos que vamos vivendo e, como disse há pouco, tentar que essa abordagem vos seja útil e crie alguma possível discussão. E por isso, pensei de facto neste tema, a agricultura de precisão. Depois, eu acho que a palavra-chave que nós temos hoje é mesmo a inflação. E sinceramente, portanto, depois a agricultura de precisão na tónica da gestão eficiente de recursos também já vão perceber porquê, um bocadinho fazendo a ligação às políticas que estão previstas agora na PAC. De modo que, começando aqui por uma breve abordagem académica do conceito de agricultura de precisão, eu depois vou dar-vos aqui o entorno que nós todos conhecemos, mas que eu acho que convém avivar a memória para percebermos o que é que também se coloca esta necessidade da gestão eficiente de recursos. Depois, numa segunda parte, de facto, vou tecer aqui, peço desculpa, alguns slides estão em inglês, mas eu facilmente vos traduzo, alguns conceitos relacionados efetivamente com a eficiência de recursos numa ótica do solo, água, planta, e termino esta apresentação com alguns casos práticos, acima de tudo, do trabalho que tenho desenvolvido já há alguns anos, mas muito em particular em dois projetos. Vem desde 2016, um deles, o Sr. Engenheiro já fez o favor de o mencionar, foi o projeto Mesh Smart Forage, isso que foi, de facto, Prémio Vida Rural, e tinha sido um projeto exploratório, e mais recentemente um projeto que está ainda em curso, está agora a terminar, que é o projeto Alentejo 2020 ISOMAP Forragem. E, portanto, um bocadinho fruto desta linha de trabalho
já vinha informalmente a ser posta em andamento, principalmente entre mim próprio, o Instituto Politécnico de Porto Alegre, entre colegas do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária do Polo de Elvas, depois foi ganhando novos parceiros, e que neste momento até vos posso dizer já que continua, já tem uma tarefa num novo projeto já aprovado PRR, que é o GIBOV-MIT, que dá continuidade a algumas das linhas que vou aqui falar, e que, ao fim e ao cabo, já nos dá uma visão, se calhar, um bocadinho prática e depois também para a discussão consistente de algumas dúvidas que tem. Ora bem, passando, como se diz em bom português, à vaca fria. A agricultura de precisão. A agricultura de precisão é, de facto, nós podemos encontrar várias definições, mas eu diria que, oficialmente, estas coisas têm sempre uma definição primeira, de acordo com a Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão, que define, conforme podem consultar neste link, nas várias línguas, o conceito de agricultura de precisão. Não há muito tempo, portanto, desde 2019, também o definiu para a língua de português de Portugal. Na verdade, até já estava definido para a língua português brasileira. E indo diretamente àquilo aqui que mais nos interessa, se lerem, portanto, o parágrafo que está no início do slide, ele fala-nos na agricultura de precisão como uma estratégia de gestão, e vai por aqui fora, podem ler. Obviamente que o conceito, muitos de vós já sabem, está relacionado com georreferenciação, está relacionado com o tratamento de dados espaciais e temporais, mas depois, que é o que eu tenho aqui sublinhado aqui para a nossa noite de hoje, visa melhorar a eficiência nos recursos. E, portanto, isto já vinha de antes, não era de agora. Portanto, já era algo que estava, de facto, a acontecer. E depois, obviamente, com no seguimento, digamos, desta consideração, fala na produtividade, fala na qualidade, fala na rentabilidade e na sustentabilidade. E a sustentabilidade, eu passava logo aqui para este esquema que tenho à minha direita, a agricultura de precisão, e eu acho que aquilo que nós hoje todos debatemos em agricultura com a Agran, implicitamente tem que ter sustentabilidade. E a sustentabilidade, lembro daqueles mais esquecidos, não é só relacionada com os recursos naturais. É este triângulo que aqui está, esta pirâmide, se quiserem, ou estes 3 pilares, em que de facto nós temos os recursos naturais, sem dúvida, mas temos que ter uma base social e económica, sem a qual não há hipótese nenhuma de fazermos essa gestão de recursos naturais. Portanto, é esta trilogia, se quiserem, está aqui muito subjacente também ao conceito de agricultura de precisão e, naturalmente, à eficiência de recursos. Os nossos colegas brasileiros são muito práticos e, portanto, eu gosto muito, encontrei esta definição há algum tempo atrás e trago agora sempre nos slides, porque resumem isto de uma forma muito simples, quer dizer, dizem utilizar estratégias para gerir os problemas resultantes por falta de uniformidade nas parcelas e, se possível, utilizá-la para otimizar essa falta de uniformidade e não obrigatoriamente, eliminar as mesmas, as variabilidades. Portanto, ainda são mais práticos, quer dizer, é de facto um instrumento que nos permite gerir estes problemas de falta de uniformidade que tantas vezes nós conhecemos, mas não vamos fazer disso necessariamente um problema também. Se nós encontrarmos solução para essas heterogeneidades, essas variabilidades, vamos embora e vamos tentar encontrar aqui uma solução que, por exemplo, pode não ser a questão da produtividade, pode ser a questão da qualidade. Nós, por exemplo, quando fazemos aqui a formação em agricultura de precisão, ou mesmo na unidade curricular em agronomia, que neste momento no Instituto temos, lembro sempre os alunos nesta ótica. E tenho avivado em algumas sessões públicas que tenho feito, a questão da variabilidade até neste momento da paisagem pode ser uma ótica, uma abordagem, se quiserem até fora da caixa, no conceito de agricultura de precisão, mas que pode valorizar efetivamente e com base nisso distinguir a zona A da zona B e dar-lhe valor acrescentado, que ao fim e ao cabo é aquilo que nós precisamos quando estamos, digamos, com uma estratégia de comercialização ou de
produção de um determinado produto que queremos efetivamente vender. Ora bem, posta esta definição, e indo um bocadinho, se calhar, à realidade dos factos, há algum tempo esta parte, construí este slide, tem a ver com o background de todas estas coisas, portanto, um bocadinho o entorno que nós temos da realidade que estamos a viver, e que infelizmente, devo dizer-vos, ainda hoje numa conferência de manhã referia este assunto, com, neste caso, colegas holandeses, que me tinham convidado em 2016 para um seminário idêntico ao que hoje tive com eles, hoje numa abordagem diferente, mas recordei-lhes que em 2016, de facto, falámos deste canto inferior direito do slide, já nesta altura, na ótica da agricultura de precisão, este velho argumento que é a necessidade de crescimento da população. A questão que já se colocava nesta altura não era só o problema do crescimento da população, era o espaço para a produção, porque na realidade nós estamos a produzir alimentos para nós, humanos, mas temos que pensar que temos que produzir alimentos para os nossos efetivos pecuários, portanto uma gestão de espaço que lança desafios imensos, não só na componente agronómica, mas na componente pecuária de zootecnia, portanto, porque os efetivos pecuários têm que também estar em algum sítio. Mas depois, isto de 2016 para cá, onde talvez 2018 se falava em alterações climáticas e tudo isto já afetava o que está aqui nesta bola do meio, são os markets, os mercados. Portanto, já havia aqui, enfim, algumas tónicas que eram, digamos, não muito standard e fugiam um bocadinho à média daquilo que teríamos. Somam-se 2 episódios que são muito tristes. Qualquer dos dois, acho que nenhum de nós que está nesta conferência imaginava que pudessem acontecer. Foi o da pandemia primeiro e agora, mais recentemente, desde fevereiro, a guerra na Ucrânia. Eu acho que não sei qual dos dois foi melhor conseguido, que eu acho que nenhum dos dois imaginaríamos na nossa geração que pudesse acontecer. A questão da pandemia, ninguém se lembra, pelo menos eu não me lembro, já vou tendo um bocadinho mais de peso do que o que tinha. E, de facto, não me recordo de ficarmos em casa vez alguma por motivo sanitário. Do ponto de vista da guerra da Ucrânia, sinceramente, então, acho que não passava pela cabeça de ninguém o que se está neste momento a passar. E, obviamente, que este conjunto de fenómenos, se pensarmos agora um pouco para trás de 2016, a memória não nos deve ser curta, houve uma crise do subprime nos Estados Unidos, como sabem, e nós, mesmo em Portugal, em 2011, andámos aqui financeiramente um bocadinho atrapalhados. Portanto, isto para vos dizer o quê? Que há um entorno, de facto, com vários episódios que se vão dar e que, direto ou indiretamente, estão a afetar os bens alimentares e, naturalmente, os bens alimentares à produção e, naturalmente, os bens à produção, e que se virmos no futuro, pelo menos no futuro próximo, a incerteza é muito grande, não é? Porque eu não sei se alguém tem a certeza quando é que a Ucrânia ou a guerra da Ucrânia vai terminar, e a outra incerteza que também acho que todos temos é quantas pandemias é que se vão seguir. Já houve a da Covid, não é? Mas será que vai ficar por aqui ou será que vão acontecer mais? Uma coisa é certa, este background, este pequenino histórico que vos acabei de fazer, está a levar-nos a uma palavra-chave que eu achei que fazia muito sentido comentar aqui convosco, que é a inflação. Na verdade, não fui eu, não foram vós que a criámos, ela já existe há muito tempo, mas eu acho também aqui convém situarmos o que é que isto efetivamente, e para cairmos um pouco na realidade, o que é que isto depois tem a ver com a eficiência dos recursos. Bem, uma vez mais academicamente, tentar-vos aqui avivar um bocadinho o conceito. O que é, ao fim e ao cabo, aqui o conceito de inflação? É uma subida generalizada e sustentada de bens, dos preços de bens e serviços, não é? E, acima de tudo, mais do que essa subida, é a continuação dessa subida. Quer dizer,
o prolongamento no tempo desse aumento de preços. Portanto, não é uma situação episódica, é algo que se vai prolongando no tempo. E normalmente é face a um período de referência, quer dizer, se eu comparar os bens que compro hoje num determinado pacote, e por isso este acaba por ter um pacote de bens que normalmente é avaliado para se perceber efetivamente o nível de subida e o prolongamento em termos, a evolução em termos de tempo que essa subida vai tendo, o que nos apercebemos é que efetivamente do ano passado para cá as coisas estão mais caras. E isto tem uma consequência muito simples de perceber, que tem a ver, quer dizer, acaba por haver, por um lado, um certo movimento de especulação de preços, às vezes com mais ou menos verdade. O que é facto é que há uma decalagem que resulta muito, neste caso, de uma procura desmesurada, muitas vezes relativamente a uma oferta menos constante e que faz detonar um bocadinho por esta via, não é a única, mas por esta via, muitas vezes este fator que hoje está outra vez em voga, que é, de facto, este termo da inflação. E, de facto, nós temos alguns indicadores neste momento que nos falam nisto. Portanto, isto não é também a minha opinião ou a opinião de economistas, é a opinião de facto daquilo que são dados que constantemente vão sendo publicados com base na análise de mercados que vão sendo feitas. Eu trago-vos aqui 2 ou 3 desses dados, grosso modo, dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, alguns corroborados pelo IPP, em que, por um lado, temos aqui o caso deste gráfico, em que temos, por exemplo, um panorama do índice de preços no consumidor e da inflação que está, ao fim e ao cabo, aqui subjacente. E o que é que nós observamos um bocadinho nestas linhas, como podem ver? Portanto, tínhamos a Covid, levou aqui a uma ligeira subida destes valores, pois, digamos que esta situação tem tendência para, vamos dizer, estabilizar, diminuir, portanto, quer dizer, a taxa de inflação chegou a estar abaixo dos 0%, não é? Isto andou durante algum tempo e agora vejam o fenómeno que se dá, onde está aqui o balão, em fevereiro de 2022, quando se dá, efetivamente, a invasão da Rússia à Ucrânia e se vai disputar esta guerra, como há pouco falava, penso que ainda ninguém percebeu quando é que ela vai poder terminar. As curvas disparam completamente, não é? Quer dizer, e esta evolução, no nosso caso em Portugal, e portanto aqui, se formos ver dados mais recentes, no segundo trimestre de 2022 já nos estava a causar um poder de compra, segundo o Instituto Nacional de Estatística, uma quebra no poder de compra da ordem dos 4,6%, portanto na ordem dos 5%, vamos ser claros. E em outubro estava em 9,3% e eu penso que neste momento a taxa já andará na ordem dos 10%. Portanto, quer dizer, isto é de facto, só por aqui, deixa-nos um bocadinho pensar. Isto resulta um bocadinho do quê? Se nós formos ver, por exemplo, aqui um índice de preços, neste caso, com base 100 a fevereiro de 2022, só de um dos bens que é a energia, do ponto de vista do fornecimento por eletricidade, gasóleo, gasolina ou gás natural. Vejam o que é, comparativamente a 2022, porque alguns destes indicadores até vêm, por exemplo, referenciados a 2015, como já vamos ver a seguir, mas só pensando em fevereiro de 2022, vejo o que aconteceu nestas curvas, não é? Que sobem exponencialmente, quer dizer, não será exponencialmente, mas quer dizer, vão tendo algumas pequenas variações, mas com uma tendência sempre genericamente para subir ao longo do tempo, para índices que chegam a bater aqui, no caso do gás natural, os 135%. Portanto, quer dizer, algo que não nos lembramos há muito tempo de acontecer. No caso dos combustíveis, mesmo combustíveis, portanto, gasóleo e gasolina, a mesma coisa. O gasóleo, aqui também, enfim, com pequenas oscilações neste momento, mas sempre com uma tendência de subida. E como sabem, tão bem quanto eu, com o reflexo brutal que isto tem no dia-a-dia das pessoas, tem nas empresas.
Quer dizer, por exemplo, se no campo tem tudo aquilo que são culturas em extensivo, aquilo que é energia de bombagem para infraestruturas de rega, ou aquilo que é combustíveis para um trator. Se pensarmos na agricultura em termos de baixo de telha, portanto, nas estufas, enfim, nos viveiristas, etc., imaginem, portanto, o que é o controle de temperatura, o consumo de gás, as instalações pecuárias. Portanto, e quanto mais dependentes estamos deste tipo de soluções, mais dependentes estamos, obviamente, desta oscilação que está aqui a acontecer. Portanto, quer dizer, e portanto, eu não queria estar aqui a saltar muito para não nos perdermos e também eu não me perder, mas ocorre-me dizer já, quer dizer, e portanto não me admira que no uso eficiente de recursos haja uma tentativa, de alguma maneira, de, no caso de alguns motores e de alguns processos de motorização e de mecanização tradicionalmente por motores térmicos, por combustíveis, como o gasóleo ou a gasolina, tentar-se encontrar agora formas para passar a eletricidade. Porquê? Uma razão simples. Porque se conseguirem as licenças e as autorizações, e aqui podíamos agora explorar isto, porque esse é um outro campo, como se calhar muitos de vós sabem, também não é assim tão simples quanto isso. A eletricidade, do ponto de vista de algumas soluções que nós temos através, por exemplo, de painéis fotovoltaicos hoje em dia, é uma forma bastante independente de podermos produzir sem estarmos, desculpem-me aqui a redundância, dependentes, não é? Portanto, de fatores externos e de externalidades que são estas que estão a acontecer e que, gerando esta confusão dos mercados, fazem subir estes valores. Portanto, a energia, alguém dizia aqui há algum tempo, esta guerra tem a ver com o trigo, sim, mas tem a ver com a energia, quer dizer, claramente tem muito a ver com a energia. Não é? Porque parando a energia, claramente estamos a perceber que para tudo. Agora, não podemos é ficar agarrados ao problema e temos que tentar fazer parte da solução e aqui temos que, de facto, encontrar formas e agilizar processos administrativos que, de facto, utilizem energias, digamos, alternativas que fujam a esta rede, digamos, de mercados que sofre hoje em dia esta variação de preços constante. Os outros dois gráficos, para concluir esta parte da apresentação, é provavelmente do vosso conhecimento, o índice de preço de produtos agrícolas no produtor e logo a seguir o índice de preço de meios de produção na agricultura. E, portanto, analisando os dois, o que nós vemos, principalmente os quadros que estão do lado direito da imagem, eles estão aqui discriminados um pouco do lado esquerdo, mas vamos fixar-nos aqui, se calhar, um bocadinho mais nestes indicadores. Portanto, neste caso, como vos dizia há pouco, como um índice 100 em 2015, portanto, um período mais prolongado no tempo. E sim, quer dizer, eu quando olho para isto, até de alguma forma consigo perceber aqui algum acompanhamento nos produtos finais, seja de natureza vegetal, seja de natureza animal, apesar de oscilações grandes, que estamos aqui a ver, não é? Mas ainda assim positivamente relativamente ao índice 100 ao longo do tempo, tanto num caso como no outro. Principalmente quando nós vemos o caso dos produtos vegetais em relação aos produtos animais, a linha tem uma tendência média de tentativa de subida e maior nos vegetais que nos animais. Contudo, o que eu gostava que se fixassem também é, portanto, no eixo onde temos aqui o indicador 140, portanto, onde temos o índice, e compará-lo agora com o eixo onde nós temos também o indicador ao longo do tempo, mas nos preços dos meios à produção. E aqui é que a coisa se desequilibra um bocadinho. Porque, salvo raras e devidas exceções, o que é que nós vemos em bens e serviços de consumo corrente? Não vamos agora considerar muitos bens e serviços de investimento, mas nos de consumo corrente, o que acontece? Há uma subida ainda, neste caso, mais proporcional e, neste caso, pejorativa prejudicial para a produção, naquilo que é a subida de preços dos meios de produção. E depois, se virmos aqui ao que o INE reporta em termos de legenda, temos indicadores que são relacionados com tantas coisas que no dia-a-dia nós conhecemos, como é o caso da energia,
como foi o caso dos fertilizantes, portanto, os combustíveis, as rações para os animais, portanto, foram subindo de forma, digamos, em alguns casos, eu diria mesmo, do ano passado, então, de há 2 anos para o ano passado, completamente descontroladas, não é? E cuja tendência não é efetivamente de descida. E, portanto, se não houver um acompanhamento de preços aos produtos, esta decalagem continua a fazer-se e está, passo o termo aqui, uma situação complicada, digamos, de resolver. Portanto, este outro panorama que vos estou aqui a falar neste bocadinho, obviamente, esta tal inflação vai necessariamente, acho que estão aqui os argumentos, quer do enquadramento, quer do que resulta desse enquadramento em termos dos custos à produção, para uma ótica de termos que pensar, e nem sequer me passa pela cabeça, ao contrário que o façam, da utilização eficiente cada vez mais daquilo que sejam os tais recursos. Não é? E, portanto, do ponto de vista agronómico, como há pouco vos falava, eu selecionei aqui, basicamente, aquilo que hoje é muito mesmo nestas nossas conferências discutido, que é a relação solo, água, planta. Na realidade, temos a base, portanto, do solo, temos a água como um elemento determinante, portanto, e fundamental na cultura, mesmo numa cultura de sequeiro, e depois a relação entre uma e a outra, portanto, o produto de uma com a outra, que nos dá, de facto, aquilo que é a cultura propriamente dita, a planta propriamente dita. E falar do relacionamento entre sol, água e planta, eu poderia fazer-vos aqui, sei lá, talvez uns 10 slides e tomar aqui, se calhar, sem exagero, entre umas 15 a 20 considerações em termos de conceitos nestas relações. Eu selecionei aqui 6. Essas 6 têm a ver com coisas muito aqui do nosso dia-a-dia e que vêm daquilo que vos falei, da necessidade de situações que estão a acontecer e que depois vão ligar à parte seguinte da apresentação de políticas que se querem ver implementadas no limite, depois podemos, se quiserem, discutir um bocadinho, mas no limite daquilo que a PAC, desculpem, nos está agora, ou nos vai agora solicitar. Então, o primeiro conceito é o da água, é mesmo o do ciclo da água. E aqui não tínhamos dúvidas, quer dizer, parece que, infelizmente, ainda há algumas dúvidas, pelo menos numa parte da opinião pública, mas vamos lá ver. Eu dou simplesmente este caso. E, portanto, o que ali está escrito é que a água está em constante movimento. Portanto, ela está na atmosfera, como está no Sol, ela entra no Sol e depois sai uma parte outra vez para a atmosfera, e a planta faz esse transporte da água que efetivamente estava na atmosfera, vem para o Sol e volta para a atmosfera. E, portanto, como vos ia dizer, eu dou muitas vezes aos alunos, quando se fala disto, nesta ótica, se eu lavar o meu automóvel, se eu for ali à máquina de lavagem, fazer a lavagem do meu automóvel, sim, não tenham dúvidas nenhumas que eu estou a consumir água. Mesmo assim, na ótica da eficiência de recursos, como também é do conhecimento de muita gente, os municípios estão cada vez mais a apostar na reutilização de água e, portanto, no aumento da eficiência dessa mesma água. Mas eu diria que o tipo de fenómeno que ali se passa é de consumo de água, ponto final. Se ninguém fizer nada por aquilo, a água perde-se completamente e é consumida. Quando eu estou na agricultura, ou quando eu estou numa cultura, como vos disse, é totalmente errado pensar que o consumo de água é um consumo, digamos, vamos chamar-lhe de luxo, entre aspas, não é? Quer dizer, parece que estamos ali a fazer um consumo de luxo, não é? Porque o próprio ciclo, e isso é das zonas, digamos, florestadas versus zonas desérticas, se a cultura estiver lá, como vos comecei por dizer, está no parágrafo escrito, ela vai circulando. Portanto, logo aqui temos a importância da relação entre aquilo que é a cultura, o solo e, neste caso, a rega. Se nós pensarmos no solo, nós temos alguns conceitos que convém termos presentes. Bem, a primeira deles é que o solo não é só e apenas, não é,
uma componente mineral, é uma componente mineral e é efetivamente uma componente orgânica na sua fase sólida, mas depois tem efetivamente uma parte líquida e tem uma parte gasosa. E digamos que estas propriedades e este arranjo do Sol, logo por si, obviamente, dá aso, se quiserem, uma macro e uma microporosidade, e essas características, obviamente, podem ser coadjuvantes ou não da melhor utilização da água. E aqui eu tenho que abrir um parênteses de uma questão que vou voltar a levantar mais no final da apresentação, que é, nós estamos sempre a falar muito da rega, e aliás, toda a gente, quando se fala deste assunto, lembra sempre muito a questão da rega, mas, na minha opinião e daquilo que vou conhecendo, muitos problemas, às vezes mais do que a rega, é a condução da água no solo. E agora lembro-me de comentar isto por causa do que estava a falar. Ou seja, aquilo que pode ser a drenagem do solo. Eu posso ter um excelente sistema de rega, mas um pivô de precisão. Mas se a seguir essa água for mal conduzida no solo, porque o solo está compacto, enfim, porque pode haver declive, porque pode haver fatores que dificultam essa movimentação da água no solo, a cultura pode nem sequer receber a dotação de rega, ou metade da dotação de rega que eu estava a imaginar. Então está a regar. A água não está a lá chegar, porque o solo não está, digamos, a pista onde a água tem de correr não está devidamente alcatroada para correr como devia. E esta questão da drenagem, e perdoem-me, não quero ser injusto, nem com nenhum colega, nem com nenhuma instituição, mas vejo-a muito pouco falada, porque, de facto, às vezes esta questão da drenagem é estrutural. Quer dizer, não é simplesmente comprar um pivô ou uma rega fixa, é algo que se tem que fazer de base no próprio solo, quer às vezes num momento, quer depois ao longo do tempo, para prolongar essa melhoria que se fez no solo, e com base nisso, aumentar a eficiência da água no solo. E passa muito pelas propriedades do solo, e passa muito, neste segundo slide, por uma das propriedades que está aqui, que é a estrutura do solo, porque na realidade, nós, a textura, como sabem, não é? Estamos a falar da proporção, podemos encontrar de partículas finas ou grossas, digamos, na fração fina do solo. Mas, na realidade, essa fração, a textura, digamos, esse conceito, eu pouco o posso alterar com as práticas que realizo e os itinerários culturais. Mas já a estrutura, propriamente dito, o arranjo dessas partículas, sim, eu posso ter, de facto, uma maneira de melhorar ou não, fruto, por exemplo, do tipo de trabalhos que realizo e, ao fim e ao cabo, estes trabalhos também e esta melhoria em função da própria topografia, do modelo digital do terreno, se quiser, que pode resultar melhor ou pior numa estrutura que depois lá está, no que estávamos a falar, afeta seguramente a condução da água, mas não se esqueçam, agora falando da planta, essa condução da água, se for deficiente e se, por exemplo, tivermos estagnação dessa água, a planta começa a ter problemas de asfixia, podemos ter problemas de controle de temperatura na própria estrutura do solo e, portanto, dificuldades, por exemplo, desde logo, de germinação da semente ou de controle da temperatura e de arejamento da parte radicular, etc, etc, etc. Por último, e não menos importante, do ponto de vista daquilo que é todos os micro-organismos que estão no solo, como também costumo dizer, se não tiverem uma casa organizada e confortável, como nós gostamos, não vão para lá. Ou os que vão não são lá de muito boa raça, não é? E, portanto, prejudicam sobremaneira ou dificultam, pelo menos, aquilo que nós lá queremos fazer. E, portanto, neste slide 3, temos aqui ainda dois conceitos. Um que, na realidade, a densidade do solo, o bulk density, que nos pode definir, por exemplo, se o solo está ou não está compacto, nomeadamente refletindo algumas destas coisas que vos acabei de falar no slide anterior. E com isto, as relações que podemos encontrar da água no solo, mais uma vez a questão de quanta água mínimos, máximos que nós podemos ter em termos entre aquilo que é água disponível, entre a capacidade de campo e o coeficiente de amortecimento,
está dependente um bocadinho do discurso que vos fui fazendo até aqui. Portanto, quando falamos nesta uso eficiente de recursos, se pensarmos na base onde a cultura está, seja uma cultura permanente ou uma cultura anual, e é de facto o solo, não há dúvida nenhuma que há pano para mangas, se me permitem esta expressão, onde nós podemos tentar encontrar formas de otimizar, muitas vezes, algumas práticas que fazemos e que, eventualmente, com isso, nós podemos ter a mais-valia de ter resultados potencialmente interessantes. Do ponto de vista da água, como também vou mais à frente depois falar, nós podemos também aqui ter situações em que, como penso que compreenderam, há algo que se pode pensar e, portanto, corrigir eventualmente para atenuar de diversas situações e, com isso, digamos, temos um contributo, portanto, mais conseguido. Portanto, como vos falava, conduzindo nesta apresentação, portanto, esta terceira parte, visa o quê? Agora pensarmos, vamos ser também claros e, se me permitem, o pragmatismo. Podemos pensar muitas coisas, mas se nós estivermos em breve a ter políticas que vão numa determinada direção, quer dizer, aceitando mais ou menos, concordando mais ou menos, como costumo dizer, temos que fazer parte do jogo dentro daquilo que ele nos permite. E, portanto, devemos, avivando aqui um pouco a memória do que é a PAC 23-27, e, nomeadamente, aquilo que é, por um lado, a necessidade da eficiência de utilização destes recursos, acaba, como vos dizia há pouco, por ser uma consequência. Penso que, do que vos falei, já se depreende um bocadinho isto. Mas, ao mesmo tempo, também, se calhar, é condutora de algumas políticas que depois acabam por vir a ser, ou pelo menos se pensam vir a ser, colocadas. E uma destas tónicas que está em cima e que tem sido muito se tem discutido muito são os ecorregimes. Os ecorregimes, basicamente, e eles estão espelhados, como eu já vos vou mostrar, e provavelmente alguns de vós já estão conhecedores, em diferentes eixos do PEPAC. Os ecorregimes, na realidade, não são mais, enfim, passando isto a outros termos, do que formas de tentar promover, de incentivar o agricultor a práticas, digamos, mais sustentáveis. E eu aqui, permita-me, voltando ao primeiro slide, para mim, a sustentabilidade tem que estar sempre já inerente, ponto final. E onde cabem agricultura biológica, planos agroecológicos, a agricultura de precisão, como vos disse no primeiro slide, portanto, a tónica de gestão visando a otimização de recursos, e depois, obviamente, todo um conjunto de políticas que têm a ver, quer no âmbito agroflorestal, quer das agriculturas de baixa emissão de carbono. Se nos situarmos naquilo que é também a relação solo-água-planta e os objetivos específicos, portanto, da PAC, eu diria que há aqui três que sobressaem nesta perspectiva, que é o 4, tem a ver com a contribuição para a adaptação das alterações climáticas, que é o 5, tem a ver com o desenvolvimento sustentável e a tal gestão eficiente de recursos naturais como a água, o solo e o ar, propriamente dito. E o 6, que tem a ver com um contributo à biodiversidade e, naturalmente, também aqui com os serviços ligados aos ecossistemas, com vista a preservar habitats e paisagens, e, portanto, entra aqui um bocadinho na ótica também da Rede Natura 2000. Ora, o PEPAC, momento que penso que seguramente já consultaram, tem isto espelhado, ele está construído em 4 eixos, e, pelo menos no eixo A e no eixo C, tem isto espelhado na ótica, no eixo A, do domínio da sustentabilidade, portanto, fala-nos em medidas relacionadas com a gestão do solo, nomeadamente na ótica do manejo das pastagens permanentes e promoção da fertilização orgânica. E depois temos no eixo C a gestão ambiental e climática, tem medidas relacionadas com a conservação do solo, sementeira direta, nomeadamente, o enrelvamento com um apelo a pastagens biodiversas, portanto, as consociáveis,
E lá está o uso eficiente da água. Claro que eu sei que muitos de vós têm muitas interrogações, eu próprio também as tenho. Uma delas, e porque também vão perceber, abrindo aqui o leque para aqueles que são menos conhecedores do meu trabalho, quando há pouco falei naqueles 2 projetos, eles são projetos de transferência de conhecimento, são projetos em que nós aplicamos alguma tecnologia do ponto de vista da agricultura de precisão e agora caminhamos também para a digitalização, na ótica de sistemas de agricultura de conservação, ou seja, o que eu quero dizer é que trabalhamos em sementaria. Eu confesso que quando ouço esta grande preocupação do sol na Europa, partilhando aqui uma preocupação, sim, e ouço falar, por um lado, nisto que estamos agora a ver neste slide, da sementeira direta, mas depois me dizem, pá, para o ano não há glifosato, isto, eu confesso, me deixa um pouco perplexo. E deixa-me perplexo, desmistificando já aqui esta questão, pelo seguinte, obviamente eu também não gosto de glifosato, quer dizer, sempre que não o possa utilizar, obviamente que não acho que se deva utilizar. E dou sempre este exemplo, que tem a ver com a aspirina. Clássico, o exemplo clássico. Quer dizer, eu se precisar tomar meia aspirina ou uma aspirina, é uma coisa. Se eu precisar tomar uma caixa de aspirinas, cuidado, não é? Se calhar abre um buraco no estômago. Portanto, independentemente, eu acho que a medida é um pouco drástica e vem com soluções complicadas. Por causa da rentabilidade e do processo de transição que temos. E devo dizer-vos que nós vamos tendo, não somos assim, ainda assim tão velhos, mas vamos tendo a nossa experiência de sementeira direta. E confesso que fico apreensivo como é que se põe na mesma balança estes 2 pesos. Portanto, quer dizer, ou se quiser, o mesmo peso com 2 medidas, não é? Como é que isto vai ser? Mas dou-vos aqui uma outra dúvida que também tem um pouco relacionada com isto. É que no passado, quem eventualmente defende tão drasticamente esta medida, se calhar não se apercebeu ainda que, por exemplo, estão a acontecer 2 coisas. Uma delas foi o trabalho muito do projeto ISOMAP, que foi a aplicação à taxa variável de produtos, norma ISOBUS, compatibilidade entre tratores e máquinas operadoras, criação de mapas de aplicação à taxa variável, blá, 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 blá. Desenvolvido pelos construtores de máquinas para evitar, efetivamente, que se tivesse não só já do custo da cultura, como do custo ambiental, fazer sempre o produto a taxa fixa. Aliás, eu conto sempre esta história, quando falamos deste assunto, tem a ver com o seguinte. Há muitos anos, o professor Calhas dos Santos, numa conferência na SCAP, perguntava-me a mim e ao professor Ricardo Braga, que lá fomos nessa tarde, eram as tardes da Junqueira, isto em 2000 e picos, 2003, 2004. Então, mas isso das taxas variáveis, mas a fertilização das culturas é variável em função das qualidades do solo e em função das necessidades da cultura. Correto, senhor professor? E era, efetivamente, correto. Assim todos aprendemos. O problema é que depois no campo não tínhamos instrumentos para fazer essa taxa variável, não é? Como todos sabem, a gente não dizia ao operador da máquina, ou nós próprios, não íamos parar a meio da parcela para depois passar uma outra calibração para fazer outra dose. Depois apareceram uns aparelhos extraordinários na década de 90 e picos. São chamados DPAs, débitos proporcionais ao avanço, não é? A quantidade era constante, só que esses controladores, como alguns sabem, têm um comutador que permite, dentro da cabine do trator, até com um mapa num papel, para o operador carregar no mais e no menos, se ele se der conta, ou se alguém lhe disser, pá, aqui tens de tentar mais e aqui tens de tentar menos. Já era um princípio, já era, não. Eu costumo dar esta recomendação. Pá, não compre ainda ISOBUS, se for o caso, tente pelo DPA que lá tem, mas faça diferenciado, seguramente, se calhar não tem necessidade de estar a gastar a taxa fixa em todo lado. Portanto, quando se corta de repente esta medida de um herbicida, não é? Eu penso que as pessoas não se aperceberam que havia alguma tecnologia que podia e devia, neste caso, aí já sou de acordo, se necessário fosse auditar, se está a fazer tecnicamente correto ou incorreto. Mas onde eu ia chegar ainda mais é que já passámos a era dos tratores, com muita pena minha, que é o que eu mais gosto, e temos hoje os drones. E esta tem sido outra batalha. Como sabem, há alguns equipamentos que, através de um drone, já com alguma autonomia,
se consegue fazer localizadamente a aplicação de determinados produtos. Ora, a legislação europeia continua a ser inibitória do uso destes equipamentos e Portugal segue um pouco a mesma bitola. Obviamente há exceções, mas, portanto, isto para vos dizer que, da mesma balança, temos a sementeira direta. Portanto, obviamente, eu sei, há alternativas, mas penso que, e espero que isto ainda volte um bocadinho atrás, ainda se repense um bocadinho este problema, porque a forma tão drástica como está a ser feita poderá, de facto, limitar muito esta grande vantagem que, de facto, esta técnica de sementeira direta pode dar, na minha ótica, em algum tipo de culturas, principalmente, e em determinadas circunstâncias, se vai ver abraços se, de facto, for cortar totalmente esta questão da via do herbicida. Portanto, por um lado, temos uma medida, por outro lado, temos aqui alguns constrangimentos que nos deixam a pensar que foi um bocadinho isto que quis aqui discutir convosco. Ora bem, mas vendo agora aqui, muito rapidamente, só 2 slides naquilo que são metas e ações ao nível do solo e da água, o que é que nós temos no caso do solo relacionado com o PEPAC? Pronto, temos a questão, obviamente, do aumento das áreas pastágeis permanentes, portanto, lá está, a questão das espécies gramíneas e leguminosas, a sementeira direta, que já aqui comentei um bocadinho convosco, a fertilização orgânica com a tónica de valorização dos efluentes pecuários. É interessante, quer dizer, na realidade eles já eram utilizados muitas vezes, mas se calhar é reforçada aqui a ideia, e obviamente aqui a tónica última, que é a melhoria da biodiversidade. E, portanto, a questão da fertilização, que, como vos dizia, já era feita. Por exemplo, no caso da sementeira direta, há uma grande discussão se pode fazer por causa do enterramento da necessidade de mobilização do solo. Sou-vos sincero, da experiência que temos, já tivemos opiniões distintas de colegas. Uns dizem que não, porque a sementeira direta não pode jogar com isso, porque não faz enterramento. Outros dizem que sim, porque na realidade nós enterramos na linha. Portanto, há aqui interpretações que eu acho que são compatíveis. Às vezes eu penso que é uma questão de bom senso e também, obviamente, da concentração e do tipo de produto que estamos a querer distribuir. Mas há uma tónica de valorização destes produtos. Voltando um bocadinho atrás ainda à questão da sementeira direta e à preocupação do solo que a Europa neste momento tem e como alguns tutoriais e alguma mensagem está a ser passada aos agricultores. Se calhar também alguns de vós também já terão tido a oportunidade de ver. Eu, há uma semana atrás, estava a ver uma notícia de colegas franceses, portanto, claramente um spot um bocadinho nesta linha de agora como é que vamos fazer, melhoria do solo e tal, a sementeira direta, acabar o herbicida. Então, o que é que se defende? Novamente, a mobilização de solos. Nada contra, quer dizer, vamos lá ver, de todo estou aqui a ter uma posição que é só a via A, não podendo haver vias B ou C, de todo. Só que quando vi aquelas imagens, como também muitos de vós com certeza conhecerão, em França, estamos a falar de solos com camadas aráveis e de produções, por exemplo, no caso dos cereais, mesmo em regime de sequeiro, às vezes 3 vezes mais aquilo que nós temos aqui no Alentejo de um cereal de regadio. Ou pelo menos 2 vezes mais do que aquilo que nós temos. Estou a ver 11 toneladas, não estou a dizer-vos nenhum valor empolado, 10 toneladas em sequeiro, ali na Bacia de Paris. Estamos a falar de solos que não têm a ver muito com aquilo que nós conhecemos. E o mais extraordinário destes spots, destes streamings, é que depois no final, o colega dizia, com exceção, portanto, a possibilidade de utilização de herbicida, solos pedregosos ou de camada fina. Epá, quando eu vi aquilo, achei uma delícia, porque digo assim, pronto, cá está o meu Portugal. Quer dizer, se eu ouvir isto, é um penhasco, passo o termo, que nós temos aqui um bocadinho à beira do Atlântico, não é? A cair para o Atlântico, e que, a começar pelo Alentejo, a acabar em muitas das vossas zonas no norte, nós vamos subir e a descer, relevo, topografia. E depois, quando vamos no caminho, se não temos cuidado, tropeçamos numa pedra, ou granítica, ou xisto, ou algo. Portanto, camada arável, como a gente vê naqueles vídeos, não existe. O extraordinário é que esta defesa de política já vem de há muito tempo da própria PAC, quer dizer, se quisermos pensar na questão da política dos cereais, ela vem da Alemanha e vem um bocadinho de França, não é? De grandes produtores do ponto de vista de cereais. Nada contra também, mas só para constatar factos e percebemos de facto, parece-me que há aqui, continua a haver aqui uma dificuldade de compreensão daquilo que é a heterogeneidade geográfica da Europa, e aqui
se calhar com alguma dificuldade de gerir, digamos, essa heterogeneidade por uma medida uniforme. Portanto, isto foi só um parênteses, voltando um bocadinho atrás, que me ocorreu agora e que há bocado vos ia falar e que me escapou. Bem, passando ao slide seguinte. Do ponto de vista da água, temos as adaptações às alterações climáticas em termos de metas, proteger a qualidade da água, a gestão sustentável de nutrientes e, portanto, da própria água, e como há pouco vos falava, a própria rede Natura está aqui implícita do ponto de vista do legislador. O que é que se propõe ao agricultor? A superfície irrigável por tipo de sistema de rega, obviamente já ninguém sequer está aqui a pensar que não seja a expressão localizada ou subterrânea, e depois parece-me que aqui há duas questões que podem, digamos, ser bastante distintas em relação ao passado recente, que é a necessidade de registros, efetivamente, da água, com uma dúvida que eu tenho, se calhar também muitos de vós têm, que é a questão da evidência da poupança em relação a um período de referência, portanto, como é que isto, enfim, aqui vai funcionar, e depois, sim, o plano de rega com base no balanço hídrico e, ao fim e ao cabo, em, digamos, num modelo que possa ser previsional e não propriamente só regar por regar. Eu penso que há aqui aspectos positivos. Não posso deixar de vos dizer isto muito francamente. Obviamente que há muito bom senso já na ótica da utilização destes instrumentos e na ótica deste raciocínio, mas penso que também ainda há algum trabalho a podermos fazer e a podermos melhorar efetivamente. E aqui pode haver, penso eu, alguma, de facto, incremento de eficiência na utilização da água um bocadinho por algumas destas circunstâncias que aqui estão. E por último, como vos falava, e a conversa vai aqui um bocadinho longa, traçar-vos aqui meia dúzia de slides sobre alguns dados que nós temos desenvolvidos no âmbito do projeto NextSmart. Como vos falei, era um projeto exploratório, sem financiamento, mas ainda assim que congregámos um conjunto de vastos parceiros entre entidades públicas e privadas, e depois que deu aso a um projeto, digamos, um projeto financiado que foi o Isomap Ferragem. Caracterizado aonde? Bem, caracterizado no Alentejo, podia ser noutra região do país, mas é onde nós estamos, e onde eu costumo sempre lembrar duas tónicas. A primeira é a do clima, um clima mediterrâneo, obviamente, no caso a norte nós temos alguns padrões climáticos atlânticos, mas no Alentejo, fundamentalmente, a região onde estamos portanto, quente e seco de verão e frio e úmido de inverno. Claro que isto já é o padrão clássico, vamos tendo muitas anomalias climatológicas e, portanto, isto acaba por se alterar um bocadinho em relação ao gráfico que estão a ver do lado esquerdo superior do ecrã, mas os registros que estão a ver são registros nossos, já não são da bibliografia. Portanto, são registros de 2017, 18 e 19, linhas bastante heterogéneas de distribuição, principalmente do regime de precipitação ao longo do tempo. Concretamente, 2018 foi um fenómeno, foi uma coisa, quer dizer, que não lembrava, não é? Porque cai praticamente a precipitação toda concentrada no mês de março. E depois outra tendência que tem vindo a acontecer, que é alguma redução da precipitação relativamente à normal climática, e por outro lado, que é a linha amarela que vemos, digamos, relativamente à verde, portanto, anual, as temperaturas médias a sobreporem-se em relação à climática. Portanto, aqui um padrão que o próprio IPMA tem vindo a alertar para uma tendência, de facto, de subida da temperatura. Mas agora notem o que eu vou mostrar agora já neste slide, tem a ver com 21 e com 22. Ou seja, o ano agrícola que acabámos agora, há uns meses, e o ano agrícola anterior. Vejam o regime de precipitação que nós registámos. Em 21, 562 milímetros, a normal é 504, até choveu, mas depois em 22 tivemos só e apenas 272 milímetros. Eu posso dizer que neste momento a barragem do Caia, apesar da chuva que neste momento posso também dizer que tem estado a registar-se, e que vai sendo um pouco do conhecimento de todos, a barragem do Caia, que não é uma barragem, enfim, está ainda, apesar desta precipitação que tem caído, ainda não atinge os 30%, quando a média nesta altura deveria ser na ordem dos 45%. Portanto, neste momento, em torno dos 29%. Depois, a outra consideração é que também a região que temos em termos de constrangimentos naturais do solo. Este é um exemplo, é um quadro clássico, se calhar já de vós conhecido, mas também não perdemos por lembrar.
como há pouco vos dizia, voltando à questão do solo, temos condições de facto muito deficientes. Portanto, se formos por espessura do solo, está aqui, enfim, o panorama a nível nacional. Não é? E, portanto, é de facto um panorama complicado, com solos que efetivamente depois ainda por cima à superfície têm outros defeitos, como seja a pedregosidade, portanto, o calhau rolado, acidentes, portanto, topográficos, não é? Temos depois características do ponto de vista da capacidade de troca catiónica, matéria orgânica e pH, que é isto que vem também nesta tabela. Ou seja, nós temos baixos valores de matéria orgânica, 70% tem, a nível nacional, valores inferiores a 1%, e, se calhar, em termos de pH, 83%, 82% e muito, valores abaixo de 5,5%. Quer dizer, obviamente há culturas, ainda há relativamente pouco tempo, pelo amável convite que me fizeram a Bagas Portugal, portanto, e tive que estudar ali um pouco a matéria. A questão do mertilo, lá está, é algo que pode até ter um pH ácido, mas a maior parte das culturas, ou muitas das culturas que nós temos em Portugal, não se coadunam com pH baixo. Portanto, aqui também há um trabalho necessariamente, um constrangimento a fazer. E, portanto, logo aqui importa, do ponto de vista da agricultura de precisão, a monitorização do solo e, como há pouco vos falava, a questão da avaliação das condições físicas, ainda antes da rega, as condições de drenagem desse solo. E um dos aspectos que eu acho que pode ser muitíssimo bem trabalhado e que me perguntam muitas vezes, mas a agricultura precisa, mas como é que iniciamos o processo? E eu tento, já um pouco da experiência que vamos tendo, dizer-vos, comecemos por perceber o que temos debaixo dos pés, ou seja, a condutividade elétrica do solo. A razão é simples, nós não queremos solos encharcados como aqui estão, nós queremos, de facto, melhorar as condições com opções que nós hoje podemos ter, por exemplo, de traficabilidade, e voltando à questão da sementeira direta, de redução do impacto de máquinas pesadas no solo, mas a avaliação inicial que podemos fazer de forma rápida e expedita, hoje em dia é-nos permitida com o sensor de condutividade elétrica. Ele só por si não nos diz grande coisa. Agora, este mapa que vem do canto superior direito marca-nos zonas que a seguir eu posso, por exemplo, que é o que tenho ali, com a intenção de ter aquele painel debaixo da terra, tem um sensor de umidade, por exemplo, para zonas diferentes de capacidade de, condutividade elétrica, eu avaliar as condições do solo em termos texturais e perceber se, por exemplo, faz sentido ter a mesma carta de rega, os mesmos setores de rega, numa condutividade elétrica alta ou numa condutividade elétrica baixa, quando detecto e consigo delimitar essas zonas para rever o meu processo de rega ou, eventualmente, instalar pela primeira vez o meu processo de rega. Portanto, eu acho que há aqui uma oportunidade imensa de trabalho que pode ser feito, efetivamente, nesta área. Claro que isto não é uma receita, às vezes cada cultura, cada zona, a orografia da zona, enfim, pode limitar algumas destas coisas. Ainda há tempos também, num curso de formação, com colegas do Douro, se levantou esta questão por causa dos chocalcos no Douro. É claro que há exceções, é claro que há situações que efetivamente têm que ser mais personalizadas e avaliadas às vezes de forma distinta. A questão da sementeira direta, por aquilo que vos falei no slide anterior, mas continuando um bocadinho da experiência que nós vamos tendo desde 2016 neste piloto, é um bocadinho este espelho que vem aqui. Quer dizer, nós não é que tivéssemos uma textura de solo muito complicada, é uma textura franca ou arenosa, mas na realidade vamos vendo alguma melhoria do ponto de vista da qualidade do solo. Isto não são imagens da internet, são imagens mesmo nossas. E a outra questão que vamos vendo, nós temos vindo a trabalhar com associações, com algumas desvantagens e dificuldades que isso levanta, eu sei, também podemos discutir, mas de facto é esta imagem do centro em que nós começamos a ter bancos de sementes que ficam de uns anos para os outros, de leguminosas, e que de facto vão, de alguma maneira, dando o seu ar de graça, como eu costumo dizer, àquilo que lá de baixo, eventualmente, do solo, começa a acontecer. Portanto, não significa com isto que uma cultura extrema, uma gramínea extrema, um azevém, a gente não consiga ter ali, de facto, uma raiz até aprumada, que depois consiga também estruturar bem o solo e lá está a criar bons canais de drenagem, mas se calhar temos aqui uma margem de oportunidade de tentar encontrar causa e efeito
um trabalho que às vezes tem que ser uma aposta, tem que ser o acreditar que aquilo vai acontecer, que sabemos que as taxas de emergência não vão ser exatamente iguais àquelas que nós gostaríamos ou que estamos habituados, etc, 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 mas que depois, com algum tempo de calibração, vamos dizer assim, do modelo, ele vai começando um bocadinho a acontecer. A biodiversidade, enfim, vai acontecendo por maneira implícita. No inverno, nós não temos muitas flores, as flores que temos são das infestantes. As abelhas continuam a ser, se não o principal agente, um dos principais agentes polinizadores, e nós temos testado modelos vários. Temos testado cortes mecânicos para fazer cortes de limpeza da forragem. O objetivo aqui no piloto é normalmente sempre fazermos a fenocilagem e depois, eventualmente, o feno, com pastoreio em agosto. Mas, como vos dizia, há uma fase do ciclo em que já testámos modelos de aplicação à taxa fixa do herbicida, aplicação à taxa variável, corte mecânico, e neste momento, este ano, posso dizer que estamos em vias de implementar, no âmbito de um trabalho de mestrado, uma avaliação causa e efeito naquilo que pode ser o reflexo, por exemplo, desta florinha que está um bocadinho por todo lado, a Diplotaxis católica, na questão do reflexo dos enxames e dos apiários. Mas também dizer-vos que, e isto é um ensaio que nós fizemos também no âmbito deste projeto e que estamos agora também a repetir dentro em breve, também no âmbito de uma outra tese de mestrado, que é a comparação dos itinerários. Ou seja, itinerário de sementeira direta, estamos a falar de monda de pré-sementeira, passagem de distribuição centrífuga de adubo para depois ser enterrado com o semeador. Estamos a falar do itinerário de mobilização mínima com um itinerário entre XL, sementeira, ou XL, gradagem cruzada e sementeira, depende um bocadinho aqui do sol, mas vejam as diferenças de consumo apurados. Pergunta, como foram medidos estes consumos? Eu digo. Este ensaio é feito com um trator que está equipado com uma caixa robotizada, alguns saberão o que eu estou a dizer, portanto é uma caixa CVT, na realidade, grosso modo é uma caixa automática, em que o trator vai buscar sozinho, efetivamente, essa relação de transmissão para cumprir um determinado regime de rotação que nós queremos. E isso é verdade, isso contribui muito para os consumos que nós obtemos, mas em comparação, quando trocámos as alfaias, tirámos os dados por telemetria do trator. Ou seja, se teve alguém connosco, colocava lá a ficha, cada máquina que passava retirava os dados da passagem que nós fazíamos. E isto é o que estão aqui a ver espelhado. Portanto, 6,7 litros por hectare no itinerário de sementeira direta para 23,7 e 36,5. Se não contarmos, se não formos agora, do ponto de vista da eficiência das emissões, pensarmos só na questão do custo de combustível. Ora, eu acho que isto deve deixar-nos a pensar. Uma das pechas, vamos dizer assim, da sementeira direta, obviamente, são as taxas de emergência, é o problema da consociação mesmo dos próprios semeadores das sementes miúdas com as sementes gradas, é mesmo alguma quebra de produtividade, depois quando temos que moldar, no caso das consociações, às vezes a questão do herbicida de pós-emergência, portanto temos algumas quebras também em produção, mas reparem que a diferença é muito grande logo na instalação da cultura. E, portanto, quanto pomos para quanto tiramos? É um bocadinho aqui a questão que eu vou refletindo nos ensaios que vamos fazendo, diretamente e indiretamente, obviamente, pelos ganhos que depois podemos ter mais à frente. Depois, este pivô tem esta característica que é ser pastoreado e ainda assim podemos avaliar no final desse pastoreio o restolho que lá fica e, por exemplo, temos aqui, no caso das consociações, este gráfico que estão aqui a ver foi um speed mix comercial. Ainda assim, tivemos zonas que vão, números redondos, entre as 2 e as 4 toneladas de palha de retolho, portanto, que ficam na parcela. Eu penso que isto é significativo se nós pensarmos naquilo que é a temperatura que nós temos no solo, por exemplo, no verão, no Alentejo, com a taxa de mineralização que isso causa, se nós tivéssemos esse solo totalmente a descoberto. Portanto, as vacas ainda lá vão, ainda temos o aporte de alguma fertilização, enfim, feita pelo estrume dos animais, que todos os anos já vai deixando mais alguma coisa, e depois ainda assim temos este coberto, digamos, de palha, que vai ajudando a digamos, um bocadinho aquilo que é a estrutura, principalmente a camada mais superficial do solo. A outra abordagem ainda neste projeto, que vem num outro chavão
na minha opinião, pode ajudar muito também à eficiência da utilização e que também estou certo que aqueles que têm explorações de caráter mais intensivo, por exemplo, pecuárias, já o fazem, é a reutilização dos tais efluentes pecuários. Quer dizer, nós aqui podemos ter quase, digamos que o ciclo entre aquilo que é este slide foi construído há algum tempo num seminário idêntico a este, onde a abordagem era conciliação entre sistemas extensivos e intensivos. O que eu queria dizer com isto é que muitas vezes o agricultor, e também saberão de casos desses, tem a sua vacaria, tem a sua unidade de produção de leite, não é? E às vezes já faz este trabalho, não precisamos estar aqui, não é nada de novo. Mas quantas vezes tem vizinhos e tem a possibilidade, às vezes porque efetivamente tem até produto que pode comercializar, pode rentabilizar da sua unidade de produção de leite para fazer esta circularidade de aproveitamento do efluente pecuário localizado. Portanto, como vos disse, há aqui diferentes opiniões dos técnicos em função também da técnica que se utiliza do itinerário cultural para a cultura, filtrado para utilizar nos pivôs, ou eventualmente, que é algumas destas imagens também, desidratado completamente e passo o termo cozido, para depois poder entrar nas camas dos animais outra vez. Portanto, mais uma vez, aqui a tentativa de encontrarmos nada de novo, mas avivarmos a memória daquilo que é a mais velha palavra da agricultura, que sempre foi a circularidade, não é? Eu conto sempre esta história, muitos de vós sabem melhor do que eu, ainda que eu também ainda tenha uma costela do norte, que eram as casas que tinham a loja por baixo dos animais e as pessoas viviam por cima. Portanto, já havia aí circularidade, não é? O calor que vinha muitas vezes nessas casas tinha a ver exatamente com o aquecimento do piso de cima, não é? E, portanto, estamos simplesmente aqui a retomar princípios que às vezes nos parecem muito tecnológicos, mas que estão muito conhecedores e estão muito validados já em modelos antigos. Do ponto de vista da água, há um aspecto que me parece aqui destes trabalhos que temos feito muito importante de passar a mensagem, ou de lembrar naturalmente. Para mim, mais importante, penso que para qualquer agricultor, do que a quantidade total de água é aquela que cai nos momentos certos. Por um lado. Ponto 2. Mais importante do que a quantidade de água ou grandes unidades de reserva de água é a capacidade de ter a minha dotação, a minha capacidade de reserva para aquilo que é a minha necessidade e o meu calendário cultural na minha empresa, na minha exploração. Isto é que, para mim, são os pontos de partida. Porque depois, dependendo da cultura, se ela lá estiver guardada, se houver essa reserva, ela pode ser administrada. E isto é uma coisa que eu aqui debato mesmo do ponto de vista do sequeiro. Infelizmente, permitam-me dizer assim, por muito que eu gosto do sequeiro e da paisagem que está aliada ao sequeiro, o regadio traz seguramente uma validação nova das culturas agrícolas no Alentejo. E mesmo nas culturas tradicionais, na produção de cereais, ou no nosso caso nas forragens, se eu estiver de maneira de regar, se eu estiver a fazer debaixo do pivô, agora notem o que eu vou dizer, não é ligar o pivô por ligar, é quando preciso, sei lá, estamos a falar da fase do afilhamento, temos aqui algumas das etapas, temos a fase do encanamento, temos quando há a floração ou o enchimento do grão, são momentos cruciais que se eu tiver lá um sistema, eu posso fazer a diferença entre salvar a cultura e ter no final da campanha a minha produtividade garantida ou perder totalmente. Não é? E o que eu acho que nós não temos margem é para perder totalmente. Portanto, mais uma vez, esta questão da água tem que ser muito bem pensada e tem que ser muito bem explicada, nomeadamente passo o tema à sociedade e ao público em geral, quando se está a imaginar que há aqui, enfim, desperdícios. Na realidade, tenho tentado aqui dar alguns exemplos que são perfeitas opiniões desfasadas daquilo que é a realidade. A compatibilidade entre a opção de rega ou não e a imagem de satélite, por exemplo, hoje a agricultura de precisão, através de técnicas de detecção remota, nos pode dar. Porquê? Alguém também num dos nossos cursos de agricultura de precisão dizia assim muito engraçado. Bolas, professor, então, mas eu já estou a ver aí o mapa, a cultura já está a cair e depois é que vou regar. Quer dizer, de facto, quanto mais soluções a gente vai tendo, mais vamos vendo problemas, não é? E quando não havia o sensor, quando a gente já só se dava que a cultura já estava a ficar com as folhas enroladas, é que, de facto, a capacidade de
a sensibilidade do sensor face à refletância da cultura é totalmente distinta do que aquilo que nós tínhamos antigamente à vista desarmada. E isto cruza-se muito em termos, hoje, que falamos tanto na internet das coisas, não é? Na possibilidade de eu estar a gerir dados de diferentes origens, compatibilizar para um processo de decisão que pode ser ativar o sistema de rega se ele lá estiver, como temos vindo a falar. E pronto, e tem a cultura, de alguma forma, garantida. No projeto Isomap, trabalhámos muito, e convido-vos a ver algum desse trabalho que tem a ver com a taxa variável, nomeadamente entre tratores e máquinas agrícolas. Portanto, nós desbravámos algum mato, se me permitem assim dizer, como criar as cartas de prescrição, que tipo de plataformas existiam abertas, e outras plataformas, obviamente, que também são pagas, que vantagens tinham umas e tinham as outras, o que é que umas nos permitem de forma mais simples, outras de forma um bocadinho mais complexa, e, acima de tudo, como criar um fecheiro, como importar um fecheiro para uma máquina, como tirar os dados da máquina e depois lê-lo em casa. Não é? Portanto, o projeto Isomap trabalhou muito esta questão da taxa variável. Já vos vou mostrar alguns dados resultantes das culturas que fomos fazendo, obviamente com os valores que isso significa. Nós somos um piloto experimental, não somos produtores, ainda que temos muitas vezes compatibilizar essas duas vertentes na unidade em que estamos, mas permite-nos isto que estão aqui a ver, que é eu ter uma cartografia por proteção remota, ver zonas distintas, criar uma carta sobre este mapa e aplicar efetivamente nas zonas onde há ou com dose diferente ou até sim, não, aquilo que eu chamo de sistema binário, 0, 1, o tal dito cujo herbicida. Portanto, não está aqui ninguém a defender nenhum mal ao mundo. Eu acho é que temos, de facto, tecnologias que nos permitem otimizar a utilização desses recursos e, portanto, evitar extremos com as quebras e, ao fim e ao cabo, os prejuízos que isso também nos pode dar. Como vos dizia, se quiserem, convido-vos a visitarem no YouTube este canal, que é o canal Projeto Isomap Forragem. É grátis, sem pagar nada. Se querem subscrever, tem alguns tutoriais feitos no âmbito do projeto. Nós ainda estamos a fazer alguns, a equipa de trabalho. Muito simples, de 4, 5 minutos, que através de um tablet, de um smartphone, sentados no trator, na ceifeira debulhadora, corremos aquilo. Nós nem sequer falamos, só pomos um bocadinho de uma banda sonora. Aquilo é só seguir, basicamente, e perceber um bocadinho como é que o processo funciona. E como sempre, nestas coisas, mostrar-vos aqui os 2 últimos anos de produção, fruto destes ensaios, com valores que, como vos comecei a dizer, não são nada extraordinários, mas com significativas diferenças e coisas que nos dão para pensar na tal necessidade de otimizarmos, sob pena de, se isso não acontecer, de facto, coisas piores acontecerem. Ora bem, 2020 e 2022, ou 2021 e 2022, das 3 concessões que trabalhámos, portanto, a fenocilagem e em regime de pastoreio, nós apurámos valores, andávamos com o valor, para terem uma noção, na ordem das 8 toneladas de matéria seca no projeto Nexmar, e elas caíram um bocadinho aqui com esta questão da aplicação das taxas variáveis, nomeadamente também, elas caíram aqui um bocadinho para valores em 2021 de 6.800 kg de matéria seca, com uma eficiência que para mim é muito importante, e isto se calhar também vos diz, pelo menos alguns de vós, que é a eficiência de utilização do azoto, neste caso com uma eficiência de 83 kg por cada unidade de fertilizante de azoto. Em 2022, caímos para uma produção de 4.400 kg, com uma eficiência também que baixou para 53 kg de matéria seca por unidade de azoto. Perguntam, mas que é uma que é? Porque se recordam, vamos dizer assim, com a mesma metodologia, na mesma parcela, as mesmas concessões, claramente aquilo que mais marcou o ano, e com as mesmas quantidades de adubo, já lá vamos, foi a quebra de precipitação que nós tivemos, ainda que nós o tentámos acudir através do piloto que temos, porque temos-o debaixo de pivô. Mas mesmo assim, como eu sempre digo, a rega artificial não é mesmo do São Pedro. Isto significou, em 2021, portanto, como veem, nós temos contas feitas, passámos de sensivelmente 12 cêntimos para 19 cêntimos por quilo de matéria seca, portanto, em termos de produção final. E se formos ver em termos de análise de custos, obviamente não será grande novidade para muitos de vós que o fator colheita numa forragem é o fator que mais pesa no itinerário.
já que eu aqui estou a falar-vos em sementeira direta, portanto, todo este panorama é sem termos entrado aqui com um ferro poço atrás de um trator a puxar potência. Mas depois vejam um fenómeno que tem a ver com as externalidades por onde começámos hoje esta sessão, que tem a ver com a questão do adubo, em que temos o adubo tem um peso de 27% que passa para 35%. Nem é questão tanto da sementeira, nem tão pouco dos tratamentos fitossanitários, porque isso depois vai variar ali um bocadinho de ano para ano. Mas o adubo, eu diria que, salvo erro, quase triplicou o valor em termos de preço desse mesmo adubo. Claro que, se eu for fazer um break-even point daquilo que é o valor e comparar com os valores comerciais da forragem que consegui fazer face aos custos que tive, eu dir-vos-ia, por acaso não está esse valor aqui, mas eu tendo as contas feitas, em 2021 nós podíamos vender sensivelmente a 9 cêntimos por quilo. Em 2022 nós passávamos a ter que vender a 14 cêntimos por quilo. É óbvio, vocês sabem isso também, muitos de vós, que em 2022, em junho, em maio, junho, julho, o preço da forragem não estava a 14 cêntimos, estava a 20, 19, em alguns casos 21, depois também tem, obviamente, a ver com critérios bromatológicos. Nós aqui andamos na ordem de proteína bruta, em alguns casos nos 9%, 10%, estamos a falar de vacas de carne, raça autóctone, portanto, neste caso um efetivo de lenha, mas, portanto, para terem uma noção de que também o que testamos tem sido testado, não é só o instrumento, não é só a técnica, é também a contabilidade para percebermos onde é que podemos mexer. E, por exemplo, nesta ótica de onde podemos mexer, 2022 em relação a 2021, foi uma gestão complicadíssima, interessante, mas ao mesmo tempo complicadíssima, porque, por exemplo, estando o pivô em sementeira direta, as vacas entraram N vezes no pivô para comer o que lá estava. Por isso também enfardámos menos e a colheita teve ali um peso um bocadinho mais baixo. E, portanto, esta questão da sementeira direta obriga a que os animais, ok, se chover eu não os posso lá ter, mas se não chover eu tenho que gerir. Por alguma razão, o pastoreio é a forma mais barata que eu tenho de dar aos animais. E, portanto, esta logística foi efetivamente fortíssima. Nós temos vindo, era um slide que há pouco não fiz ali grande comentário, nós temos vindo a desenvolver algum trabalho também com a geocerca e perceber um bocadinho o comportamento dos animais em pastoreio para otimizar efetivamente estes caminhos dos animais pelas zonas de melhor fornecimento de alimento. Mas o que é facto é que há aqui, diria que, barro para fazer obra, não é? E, portanto, há aqui soluções que nós podemos, e acho que temos que pensar, para, de facto, aceitar os desafios que vamos tendo pela frente. E com este slide termino a minha apresentação. Peço desculpa se fui aqui, se demorei mais tempo do que estava a pensar, mas por um lado porque ela está assim pensada, por outro lado tem este defeito, um bocadinho de profissão, que é quando começo a conversar convosco, entusiasmar-me aqui com alguns temas e como nós temos um bocadinho de tempo, deixar-vos pelo menos a posição um bocadinho mais bem marcada. Muito obrigado. Muito obrigado por esta excelente lição de quem domina os temas. Eu deixei estender e praticamente ocupar todo o tempo, porque, ao contrário do que disse, não foi claro e, portanto, as explicações laterais que deu foi no sentido de clarificar a mensagem. Claro que há aqui conceitos ou ideias que provavelmente, para quem não domina estes temas, seria importante falar. E eu, pronto, temos pouco tempo, mas colocava-lhe, portanto, esta explicação do herbicida, ou seja, quem não conhece a agricultura de conservação e sementeira direta, terá alguma dificuldade de perceber qual é que é a importância determinante da aplicação do herbicida, e, portanto, era esta questão que lhe deixava para percebermos o contexto e da importância indispensável do herbicida. No fundo, era para nos explicar isto. Essa questão tem muito a ver. Quando nós fazemos sementeira direta, normalmente uma das metodologias que seguimos, sempre que temos
possibilidade de ter um sistema de rega connosco. Aliás, um modelo que sempre foi, já há muitos anos, defendido pelo professor Mário de Carvalho, no início da entrada da sementeira direta, as parcelas que pudessem ter rega, ou um suporte de rega, serem as iniciais para se testar o modelo e implementar um modelo, faz aquilo que nós chamamos uma falsa emergência. Claro que podemos ter no modelo de sequeiro, para mais tempo, ou às vezes até nem tanto, deixar chover e deixar que aquilo que são sementes que estão ou da cultura anterior ou sementes espontâneas que estão na parcela, rebentar. E, portanto, essas plantas são consideradas fora do sítio naquela época. Portanto, até às vezes pode ser, imaginem, pode ser azeveim, não é? Que ficou do ano passado, quando se fez a colheita e caiu semente, mas nesta altura do ano não o queremos, porque queremos fazer uma nova sementeira. E para que elas não vão competir com o arranque da nova cultura, nós vamos fazer aquilo que se chama essa falsa emergência, vamos deixá-las germinar até uma fase em que, neste caso em concreto, já as podemos mapear e, a partir daí, tomamos a decisão de fazer, suponha, taxa fixa, efetivamente, se toda a área estiver abrangida por essas plantas infestantes, e então eliminamos as plantas para começar depois a operação de sementeira, ao fim e ao cabo, passo o termo, a monda química em vez da monda mecânica, não é? Com a terra limpa. E, portanto, para não haver essa competição dessas plantas no terreno. Portanto, a partir do momento em que nós passamos a ter esta instrumentação para fazer taxa variável, a grande vantagem, como vos tentei explicar, foi que deixou de ser necessário eu ter o pulverizador a fazer 200 litros por hectare de lesa pavio, e eu posso fazer uma cartografia por imagem, quer de drone, quer de satélite. Essa cartografia, depois, cruzada com a biomassa que está cá em baixo, definir as doses que eu quero aplicar e, por exemplo, fazer 2 ou 3 zonas de gestão onde vou aplicar quantidade de herbicida diferente, ou como há pouco também vos disse, também testámos, 0, ou seja, nas zonas onde não há, não se aplica e faz arrancar a cultura e aplica só nas zonas onde há. Agora, ainda assim, estamos sempre a falar da necessidade de aplicar algum herbicida para controlar e facilitar o arranque da cultura no início. E, portanto, é aqui que eu acho que, face à instrumentação que neste momento temos ao dispor, é um pouco radical. Por um lado, a instrumentação evoluiu nesse sentido. E, por outro lado, tira-se, ao fim e ao cabo, o combustível, passa o termo, que alimenta esta opção tecnológica, não é? Dir-me-ão, e outras opções? Há pouco respondi, pois, o que neste momento alguns streamings, tutoriais estão a ser passados a nível de associações de agricultores, pelo menos a nível de França, Alemanha, é voltar à monda mecânica ou à rotação de culturas, aliás, isso está implícito na própria PAC, como sabem, ou às culturas de cobertura. E há exemplos interessantes sobre isso também. Nós próprios, ainda agora, este ano temos ali um exemplo interessante. Nós tínhamos uma erva do Sudão. Fizemos pela primeira vez este ano, fim de algumas tentativas. Essa erva do Sudão, ontem ou anteontem, apesar de estarmos no inverno, já terem descido as temperaturas, fizemos 2 cortes dessa erva do Sudão. Portanto, e dizia-vos, um terreno que inicialmente ainda ficou... As vacas foram lá ainda comer, no 3º corte, assim é que foi. Apesar das temperaturas já terem descido e chover, mas está uma temperatura relativamente amena. Nós aqui em baixo estamos com temperaturas, ainda hoje estivemos com 20 graus, depois desce à noite e de madrugada, mas durante o dia chega ali ainda aos 20 graus. É muito interessante vermos, eu por acaso não tenho ainda a fotografia aqui no computador, se não mostrava-vos, o que é uma zona do terreno onde está esse coberto vegetal da erva do Sudão e logo ao lado, onde ela não foi semeada, ervas infestantes, mas mesmo infestantes, cardos. Portanto, por isso, é certo, há aqui a oportunidade. Agora perguntam-me assim, então e agora perante essas não as podia utilizar? Sim, efetivamente, eu posso deixar esta palha mondando e fica lá e passo o semeador por cima, ou até posso esperar vamos imaginar esta situação de não ter glifosato, de esperar que o frio venha, obviamente a erva do Sudão vai morrer, e meter o semeador por cima, porque de facto é um retrato, não é um caso único, nós temos ali uma área bastante grande,
E é interessantíssimo ver onde está a erva do Sudão, não estão as outras. E neste caso foi um produto que nós quisemos. Portanto, há de facto opções de gestão. Mas também há opções tecnológicas que reduzem drasticamente a tal uso absurdo, se é que ele estava a ser feito, do tal herbicida. E por isso é que eu acho que, se calhar, haveria necessidade de repensar um pouco esta medida para que, nomeadamente, técnicas como a de sementeira direta não sejam hipotecadas, porque nós não temos uma área em Portugal muito grande. E eu acho que no caso das culturas forrageiras pode ser muito interessante. Portanto, e quando eu digo culturas forrageiras, não só as de inverno, mas eventualmente nos milhos forrageiros portanto, de culturas de primavera, pelos custos que têm mais baixos, pela menor degradação, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que cria, do ponto de vista do sol, a seu tempo. Isto é um processo longo. Pela redução de potência na exploração, porque praticamente passamos a ter ali o semeador que exige mais potência, com potência limitante na exploração. Portanto, deixamos de ter a questão dos grades de discos, do Xel, etc., não é? Da charrua. E depois, se quisermos, por último, mas também não menos importante, do ponto de vista ambiental, não é? Aquilo que podemos garantir a seu tempo, como vos dizia, de melhoria da compactação do solo, ou da redução da compactação, da drenagem do solo, etc, etc, etc. Agora, Zé, permita-me isto. Sim, sim. É a experiência que nós vamos tendo. Nós também temos de mobilização mínima, até com muitos agricultores aqui na zona, com excelentes exemplos. Alguns também já passaram de sementeira para mobilização mínima e depois mobilização mínima para sementeira direta. Portanto, não entendam isto de maneira nenhuma, nem como nenhum fundamentalismo de todo, nem como nenhuma receita. Nós começámos assim, e se calhar não sei se está aqui connosco alguém que já esteve nos nossos cursos de formação de agricultura, porque fazemos sempre uma componente prática neste piloto. Nós começámos ali esta metodologia porque temos um piloto desgraçadamente carregado de calhau rolado, camada arável muito fina, e portanto aquilo é um aluvião recente, praticamente em algumas zonas, e muito degradada essa camada. E portanto eu só tinha duas soluções. Ou continuava todos os anos a acontecer o que vi ali, quando para lá fui há muitos anos, a fazer ensaios, que era as pedras soltas o tempo todo, com os danos que isso depois me causava nas máquinas forrageiras. Ou então, quando começámos ali a chegar a um acordo de pares, achámos que era interessante, vamos lá tentar meter a mão na massa e começar a fazer. E pronto, e na verdade, 2016 para cá, apesar de termos tido alguns ensaios feitos ainda em 2008 e 2009, neste caso meus, no âmbito de tese, licenciatura e mestrado, mas este piloto maior, nunca mais parámos. E como vos digo, é comida que nós damos aos animais, temos lá para alimentar no âmbito da Associação de Criadores, que connosco ali também é parceiro. Portanto, não estamos propriamente só a fazer ensaio no laboratório, não é? Portanto, agora não entendam isto, e eu só sublinhei um bocadinho mais esta conversa, porque a medida do sol prevê isto, mas ao mesmo tempo tira-nos ali algumas ferramentas que, não sei, como digo, tenho algumas interrogações sobre essa questão. Eu tenho uma segunda questão, e vamos ter de ficar por aqui, que é a questão da circulação da água no solo. Muito bem. Da minha experiência como agrónomo e, sobretudo, com a instalação de sondas de umidade, chegamos à conclusão que há uma enorme dificuldade de circulação da água no solo. Ou seja, da sua experiência, o que é que... Mas que refere-se à circulação de água no solo em que medida? Portanto, imagino, sei lá, temos uma sonda de profundidade, estamos a regar, sei lá, em quivis 40 metros cúbicos por dia, à superfície, em microexpressão, e temos uma sonda a 40 centímetros que a água não chega lá. Ok. Temos partes do solo que não chega. Permos, exatamente. Sim, e pronto, o que acontece é, para termos quivis temos que ter solos bem drenados, senão as plantas morrem. Portanto, primeiro ponto, não são solos argilosos. Tem boa drenagem, porque senão a planta morre. E depois, portanto, há estas dificuldades, ou seja, fazemos não mobilização já há muitos anos, portanto, cortamos com destroçador a erva na entrelinha e aplicamos herbicida na linha, e depois na parte final, nos últimos meses, cortamos com destroçador de costas, mas temos estas dificuldades de circulação homogénea daquilo que falou da água no solo. Portanto, da sua experiência, que técnicas culturais, o que é que se pode fazer para melhorar este problema?
para resolver. Ainda cruzando um bocadinho Sim. com a questão da sementeira direta. E por isso é que eu quis perceber melhor a sua dúvida. Há casos que, ao fim de muitos anos, acabam por... isto tem a ver com a tal estrutura do solo e a reorganização das partículas, quer dizer, é um fenómeno natural, vê-se muito bem quando se abre um perfil do solo, e provavelmente nesses casos seria muito interessante, se não o fizeram ainda, abrir perfis de solo onde vocês sentem essa necessidade, para perceber efetivamente qual é o estado desses perfis, que muitas vezes ficam compactos e às vezes resultam da sedimentação dos próprios materiais do solo e que acabam por fazer ali, lá está, um aumento de compactação transversal nessas camadas. E como diz, a água depois, em vez de se infiltrar, estagna, não é? E cria ali, passa o termo, um ambiente que é desfavorável à cultura, não apenas pelo encharcamento, notem, mas pelo arrefecimento que muitas vezes a própria água e o sol têm nessas zonas. Ele acaba por ficar portanto, com um aspecto acinzentado, com mofo, portanto, a questão da abertura dos perfis pode ser pertinente para percebermos qual é a extensão e qual é efetivamente as zonas que estão a ser afetadas. O que significa que, uma vez identificadas, vamos ser claros. Lá está aquilo que eu dizia, não há aqui nenhuma receita. Eu, se precisar passar uma máquina para romper esses horizontes, eu tenho que o fazer, não tenho outra hipótese. Um Reaper, se for preciso, o Reaper, quer dizer, é o exemplo, enfim, mais fácil talvez de compreender, mas uma máquina de mobilização vertical, quero dizer, à profundidade que o solo o permitir, também depende aqui da profundidade do solo o permitir. Também ainda podíamos estar aqui a falar de outra situação que também nos acontece aqui nos olivais, que é um bocadinho mais abaixo temos pedra, portanto aí não há Reaper hipótese. De tal maneira que também há aqui outra situação que vos posso falar no caso dos amendoais nas instalações novas. A rapaziada fica toda muito, às vezes, a ver, ei, para aquilo parece ali quase um estaleiro de obras de construção civil, não é? A questão é que quando muitas vezes se instalam estes pomares, se for preciso, tiram-se as pedras que estão em profundidade e prepara-se, lá está, faz aquilo que eu vos dizia há pouco, uma obra estrutural antes de lá meter o pomar por cima, porque depois sai mais caro corrigir do que iniciar a tarefa com esses problemas de estrutura se eles conseguirem ser identificados. A rocha, então, às vezes é outro problema. Não havendo rocha, portanto, dependendo um bocadinho da camada que nós consigamos identificar, uma solução pode ser essa, depois conjugada, como parece que já estão a fazer, e isto aqui já será então um bocadinho uma receita, que é as tais biodiversas, quer dizer, se possível, usem relevamentos, porque as gramíneas e leguminosas vão completar o trabalho mecânico da máquina. A tentativa aqui é evitar que o solo feche novamente e compacte novamente, ou seja, quando nós metemos estas plantas, queremos que esse encabelamento das raízes criem uma arquitetura que permita que a água circule. E, portanto, o trabalho mecânico da máquina, conjugado com a sementeira das biodiversas, a médio e longo prazo, vamos ser claros, isto não é no imediato, visa esse tratamento. Por último, e talvez não menos importante, no vosso caso, muito em particular, no que vi, e agora estou-vos a dizer da lição que aprendi agora quando preparei a sessão para os mirtilos, não é? Porque também estamos a falar de uma cultura que também não é muito, pelo que eu percebi, nem ao encharcamento, nem à seca, portanto tem ali uma dinâmica grande. Sim, mas o mirtilo, se me permite interromper, é diferente, porque o mirtilo, dentro das plantas que eu conheço, funciona um bocadinho ao contrário. Isto é, tem que se fazer crescer raiz para depois a parte aérea se desenvolver, enquanto que nas outras faz crescer a parte aérea. Com um ponto que é importante, que é o mirtilo naturalmente vive debaixo das árvores, ou seja, é uma planta que tem um sistema radicular até 40 centímetros, não se desenvolve, é confinado, mesmo a prazo, e, portanto, e tem que ter um solo eminentemente orgânico. Portanto, isto faz toda a diferença. Peço desculpa da interrupção. Não faz mal, mas o que eu queria dizer é a dinâmica da água, se eu percebi, também, quer dizer, ele também não é, nem lhe agrada a seca, nem lhe agrada o excesso de água, não é? Portanto, tem que haver ali uma dinâmica em termos de... E, portanto, os controladores o que é que eu queria dizer?
Portanto, os sensores que vocês tenham de rega têm que ter ali uma afinação fina entre aquilo que é o teor de água no solo, por um lado, e aquilo que é a capacidade e a utilização da água pela planta. Para quê? Para evitar, se a planta tiver umidade no solo, a gente continuar a regá-la, não é? Sim, Porque sim, depois já sabemos que pode acontecer esse fenómeno que está a dizer, pelo menos em algumas zonas que vocês conhecem, e vai-se redobrar o problema. Vai-se claro. reforçar o problema. Sim, sim. E, portanto, aqui o que eu quero dizer, os próprios programadores de rega têm que ser finamente pensados para atender àquilo que são os teores de umidade que estão no solo e jogarem um bocadinho entre esta parametrização e, portanto, quando o solo tem umidade suficiente, deixar que a planta o utilize e logo que ela deixa um valor que nós achamos que é conveniente, ativar para que este problema dito que falávamos de encharcamento nunca chegue a acontecer. Pelo menos até tentarmos resolver o problema estrutural, porque ele vai lá continuar se nós não fizermos nada. A maneira de o resolver, penso eu, que não haverá muito mais do que esta ação mecânica versus biológica, que poderá combinar as duas coisas, volto a dizer, a médio, longo prazo. São fenómenos lentos, a natureza é assim. Claro que ocorre uma coisa, mas se calhar não é tanto o caso. Os teores de matéria orgânica baixos não são facilitadores, não é? Portanto, se nós tivermos mais matéria orgânica, melhor condução dessa água e menor travamento dessa água. Sim, mas nós estamos a falar, por exemplo, aqui no meu caso, estamos a falar de solos com 6% de matéria orgânica. Exatamente, por isso Só, eu calculei que não fosse. só que tem não mobilização há 25 anos. Pois. Portanto, tem alguma Pode ser mais, compensação das passagens das máquinas. pode ser mais por essa parte do que por isso eu a questão da matéria orgânica não a sublinhei. Está a ver, não tem nada. Nós aqui trabalhamos com solos de matéria orgânica entre 1 a 1,5. Sim, sim. Pronto, portanto, não por aí. É um problema claramente que pode ser por via mecânica biológica e, portanto, fruto desse período todo de tempo. Depois vocês têm máquinas por cima, de qualquer das maneiras vão ter máquinas por cima a passar. Não é? Claro. E, portanto, obviamente, epá, não há hipótese. Claro, se me disserem assim, soluções no âmbito da mecanização, tudo quando sejam possibilidade de utilização de rastro contínuo lagarta, não é? Sim. E hoje mesmo nos pomares nós temos algumas soluções de tratores especiais cada vez mais com essa solução, melhor. Tudo quando seja possibilidade de passar, mas isso com certeza que vocês têm esse conhecimento também, em períodos mais secos e menos úmidos, melhor. Claro. Tudo o que seja possibilidade de traçar ruas para não andar a pisar aleatoriamente todas as linhas, fazer corredores, não é? Melhor. Portanto, lá está. É quase construir uma cidade, entre aspas, em termos de infraestruturas, no campo, para que eu tenha uma dinâmica de utilização das minhas máquinas mais eficiente deste ponto de vista. Do ponto de vista do sol, tentar identificar, abrir perfis, eventualmente a componente mecânica e biológica, e gerir muito bem o parâmetro de rega para que nunca se deixe chegar ao nível do tal encharcamento, ou seja, medir o teor de umidade e haver resposta apenas quando, de facto, essa necessidade é efetiva. Muito obrigado. Foi uma excelente aula, uma excelente conferência. Ganhámos imensa Eu é que massa. agradeço também o convite. Peço desculpa aos nossos e às nossas participantes que hoje não tivemos a oportunidade de responder às questões, mas a brilhante lição, intervenção e conferência dada, portanto, entendi que deveria expor e, portanto, que a matéria e o tema em si, portanto, para ganharmos massa crítica, que é importante. Fica desde já o convite para uma próxima oportunidade, dado que não pode responder às questões, portanto, o desafio está avançado. Quando quiserem. Tá. Obrigado, um abraço. Nós continuaremos cá na próxima quarta-feira. O tema da conferência é Portugal um país florestal ou um país de floresta. Portanto, será conferencista, portanto, o colega João Gama Amaral. Muito obrigado a todos e um bom descanso também a todos. Tá. Um abraço a todos. Até a próxima semana. Boa noite. Obrigado.